E aí, gente, estamos com mais uma análise de Demon Slayer e nesse episódio se chama Vamos Ser Extravagantes. Meio que é um episódio focado no Uzui Tengen e meus amigos. Ele fez usar o nome extravagante. O episódio já começa com o Uzui achando a Hina Chitsuru, que é uma das suas 3 esposas. Bom, o Tengen meio que dá uma espécie de antídoto para a esposa e meio que ela fala lá para ela perdoá-lo. Ela fala que percebeu que a Koteza Warabine é um demônio, só que ela suspeitava dela. Ela tentou se envenenar para meio que sair do bordel, e aí a Warabine meio que dá aquela faixa que meio que faz aquelas torturas. Bom, Tengen fala para ela não se preocupar com ele, e meio que quando o antídoto fizer efeito, ele pede para sair de Yoshiwara. Bom, o Uzui vai correndo na velocidade do som e meio que de repente sai um raiozinho no ouvido dele, meio que ouvindo meio que a briga. E possivelmente o Oni. Bom, meio que o Uzui ouve debaixo da terra e meio que é um barulho de gente lutando. Guarda esse detalhe assim porque é bem importante. Daí ele usa a respiração do som pela primeira vez e meio que é pela primeira forma Todoroki. Não o Todoroki do My Hero Academia, o Todoroki da respiração do som. Bom, a gente volta pro confronto de Tanjiro e Daki. E meio que a espada do Tanjiro já está lascada. Aí ela fala, quem fez essa katana não deve ser um bom ferreiro não. Tanjiro, não é verdade, ele é um ferreiro bom, um ferreiro muito habilidoso. Embora que ele tenha que me punir várias vezes. Aí o Tanjiro tira uma conclusão. O corpo dele não é adequado para a respiração da água. Ele não vai conseguir usar tão bem como o Orokodaki e o Tomioka. No caso dele, ele tem o Hinokami Kagura. Que esse sim meio que é adequado para o corpo dele. Mas meio que toda vez que ele usa tem uma febre. Meio que o Zenitsu, o Inosuke, até uma das meninas, a Kyo, ficam preocupados com ele por estar usando tanto assim. Mas agora é diferente. Agora ele vai ter que conseguir usar. É para isso que ele viveu todo treinando. E é por isso que ele deve queimar. Queimar! Queimar! Que acenda o seu coração e apareça o Rengoku! Ai, Rengoku, eu te sentimos saudade. Aí ele usa o Hinokami Kagura. Retsujitsu Koikyo. Daí ele também usa o Embo. Daí a Daki meio que atravessa o Tanjiro com uma faixa, mas de repente ele desaparece. E daí o Tanjiro usa o Genichiko. E daí o Tanjiro meio que acha uma brecha que meio que é um fiozinho. E daí ele usa o Hinokami Kagura. Caixa! Mas mesmo assim ela consegue cortar essa brecha e dar meio que uma faixada no Tanjiro. Daí os músculos do Tanjiro começam a ficar desvinculados por causa do cansaço acumulado. Bom, o Tanjiro meio que tenta usar a respiração para se recuperar. E meio que ele se recupera. E meio que ele tenta lutar contra aquelas faixas que da Daki que parecem muito com lâminas. E mesmo que o Tanjiro veja os fios que meio que a Daki abre como brecha, logo depois são cortados. E ele sabe que a temperatura do corpo dele está aumentando. E ele meio que fala que ele consegue. Ele só precisa usar a Hinokami Kagura. Não adianta só usar. Ele precisa usar todas as forças que ele tem para vencer. Para proteger vidas. Ele não pode deixar perder a razão de novo. E aí não vai deixar que ninguém sinta a mesma tristeza que ele. E daí termina essa parte com esse grande cliffhanger da luta do Tanjiro. Bom, as crianças já se divertiram. Agora tá a vez dos adultos. Bom, de volta na casa Ojimoto, meio que pouco antes desse cliffhanger do Tanjiro, meio que o Inosuke já entra na casa, assustando todas as mulheres.
e meio que ele acha um buraco onde dá meio que o ninho da Daki. Bom, o Inosuke tenta entrar direto, mas não consegue. Mas isso não vai funcionar para o grande Inosuke, porque ele consegue meio que juntar meio que as juntas e meio que fazer ele entrar feito meio que uma minhoca. Ai, esse Inosuke. Daí o Inosuke vai parar meio que na caverna dela, onde tá meio que os lenços com meio que as mulheres presas dentro. E meio que ele até vê o Zenitsu meio que dormindo assim. Daí o Inosuke se dá em frente com uma faixa antropomórfica e meio que ela luta contra ele. O Inosuke luta contra ela, ele até chama ela de faixa minhoca. Bom, a faixa tem meio que uma dificuldade e ela recebe meio que uma espécie de chamado com a Dark dizendo: olha, pode matar os outros, tirando os 10 mais bonitos. E aí o Inosuke usa a respiração da fera. Você está presa. Ranguigami! E aí meio que a faixa vai tentando meio que pegar os corpos que o Inosuke salvou, mas ela é impedida pela Makio e a Suma, que são as outras duas esposas. Meio que a Makio é a Inosuke da vida e meio que a Suma é uma Zenitsu. Bom, a Makio vai cortando as faixas bravamente enquanto a Suma meio que fica chorando. Bom, meio que a Suma dá o Makio dá meio que uma bofetada na Suma para parar de falar como frequente, mas meio que a Suma meio que fala: você sabe que eu sou excluída. E também quem aparece é o Zenitsu dormindo, usando a respiração do trovão, primeira forma, Renki Renki Insen Rokuren. E isso na primeira vez em um personagem meio que presenciando isso. Bom, meio que teve a Nezuko, só que com a Nezuko não fala. E meio que o Inosuke vendo isso, ele pode falar pro Tanjiro: olha, Tanjiro, podemos deixar ele dormindo para sempre. Ele até faz essa piada no episódio: nossa, não seria melhor se você continuasse dormindo? E também aparecem os ratinhos dizendo: olha, deixa eu cruzar a espadinha do Zenith. Olha pra gente. E daí, pra fechar com chave de ouro nesse episódio, vem o Ozui cortando tudo pro chão para meio que enfrentar a faixa. E no maior estilo extravagante. E daí, com a velocidade da luz, ele corta toda a faixa. E também salvando aquelas pessoas que estavam presas nelas. E daí temos um flashback da Makio, que meio que ela fala que eles não odiavam a ideia de morrer. Foi meio que a educação que receberam, já que são shinobis. Principalmente as koinoites, que são mais fracas que os shinobis. Colocar as vidas delas em risco era o mínimo que elas podiam fazer. Até que um dia o Uzui meio que fala: pensem apenas em suas próprias vidas. Não importa o que deixem para trás, voltem até mim. Suas vidas são mais importantes do que cumprir uma missão. Eu digo que a vida tem uma prioridade clara e extravagante. Primeiro vocês três, depois pessoas simples e depois eu. Já que somos do Esquadrão de Exterminadores, vamos proteger humanos simples e comuns. Mas deixo uma coisa bem clara: vocês são mais importantes do que eu. Ela meio que a Makio se questionou disso. Se elas priorizarem as suas próprias vidas, elas não vão não cumprir as missões direito. Ela meio que questiona isso com a Hinatsuru. E meio que a Hinatsuru falou: se o Tengen falou que está tudo bem, tá legal. Não querer morrer e querer continuar vivendo não é uma coisa ruim. Se você não se importa, você não tem problema, com certeza. E daí vemos o Tengen no presente, meio que tocando na cabecinha, quanto da Suma quanto na Makio. Isso mostra que por mais que o Uzui fosse bem egocêntrico, ele tem um bom coração e meio que se importa com a vida do Tanjiro, do Zenitsu, das suas esposas. E daí ele fala: parece que vocês fizeram um trabalho bem extravagante.
Eu não podia esperar de menos das minhas esposas. Ai, o Tengen foi fofo nesse momento. Até meio que a Asuma chorou muito nessa cena. Sério, das esposas que eu gosto, a Asuma é minha preferida. E o episódio termina com o Uzui meio que balançando as suas espadas e dizendo: então, agora vamos fazer um ataque extravagante. E nas ceninhas pós-créditos temos meio que uma fofoca certa. Eu acho que é meio que na família do Uzui você pode se casar com várias mulheres. Então, meio que o Uzui quer ser meio que um shinobi, meio que o Uzui tenta forçar. Então ele fala: então vamos fazer um casamento, Zenitsu. Não! Bom, esse episódio foi meio legal, até demais. Nós tivemos um pouco do destaque do Uzui e como ele é meio que se mostra bem atencioso às mulheres, apesar de ser egocêntrico. E tivemos vários momentos legais do Zenitsu, que é dele meio que contando as lâminas, do Inosuke, divertido como sempre, e do Tanjiro e suas reflexões. Bom, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui Manu Tobias e fui.